Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos ao vivo em mais uma semana, 19ª semana, fazendo esse trabalho incrível de live semanal, Glicada abaixo de 7, todo dia, toda semana, na realidade, um tema novo para que a gente consiga conversar um pouquinho mais, para trazer esse resultado da Glicada abaixo de 7 muito mais fácil, com muito mais segurança, com muito mais facilidade. Então, quero agradecer imensamente a presença de todos vocês hoje, para que a gente consiga realmente ter um bom desenvolvimento dessa aula, tá? Então, novamente, como eu estava falando, a gente está na 19ª, tá? Então, são mais de 3 meses fazendo, tá? 4, 5 meses já, fazendo isso semanalmente, para que você consiga, de fato, ter o resultado que você tanto busca. Então, isso é muito importante, tá? Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que muitas pessoas acabam confundindo muito, utilizando um, utilizando o outro, não sabe qual utilizar, qual é o mais adequado. E eu queria falar hoje sobre a diferença entre hemoglobina glicada e tempo no alvo, tá? Então, isso vai ser muito importante. Por quê? Porque muitas vezes a gente só utiliza a hemoglobina glicada para que a gente consiga entender como que está o nosso tratamento. Mas a realidade é que talvez utilizar apenas a hemoglobina glicada não seja o melhor parâmetro. Utilizar ela de forma isolada, eu digo. Porque a hemoglobina glicada, vocês já vão entender quando eu colocar aqui o material para que vocês consigam visualizar, a hemoglobina glicada é uma média. Em média, não mostra o dia a dia. Os extremos, né? Então, a gente não consegue entender como, de fato, está o dia a dia desse tratamento. Então, eu queria aqui trazer essa parte com vocês para que você tenha muito mais clareza de como que realmente está o teu tratamento, seja de uma forma mais global ou uma forma mais específica, né? Então, isso vai ser de grande valia, tá? Eu vou compartilhar aqui o documento com vocês, e aí eu preciso muito que vocês confirmem se vocês conseguem enxergar esse documento. É um mapa mental, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. E confirmem para mim se vocês estão conseguindo enxergar. Tudo bem? Coloque aí no chat para mim, por favor. Antes de mais nada, eu quero que vocês comentem no chat, se vocês conseguirem comentar no chat, qual o tipo de diabetes que vocês têm. Coloca aí para mim. Só para eu entender um pouco mais do contexto de vocês e que eu consiga ajudar da melhor forma. Coloca no chat. Vamos lá, vamos entender. Vou compartilhando, enquanto vocês comentam aí, eu vou compartilhando aqui o conteúdo com vocês. Tudo bem? Boa noite, tipo 1 a 31 anos, Fabiana. Fabiana, olha só, bastante tempo de diagnóstico, viveu bastante coisa, hein? Quanto avanço. Só para título de curiosidade, a insulina tem... Em 2022, a insulina teve um aniversário de 100 anos. Né? Então, é bem recente a utilização de insulina no tratamento. E só de tratamento, de diagnóstico, tu tem 31 anos, já viu bastante coisa, hein? Já passou por vários tratamentos também, né? Então, comenta aqui embaixo, no chat mesmo, como que tu verificava a tua glicemia pela fitinha de xixi, né? Antigamente utilizava pela fitinha de xixi, que não mostrava nem o valor da glicemia, era pela coloração. Então você ficava perdido, você não sabia para onde que estava a tua glicemia, né? O valor exato. Você só sabia ali pela coloração da fita. Tem um paciente com 50 anos de diabetes, então imagina, se tem 100 anos de insulina, 50 anos é o diagnóstico dele. Bom,
Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Obrigado, Fabiana, por compartilhar um pouquinho aí da tua história, tá? Ah lá, vamos ver o que a Fabiana colocou aqui. Sim, vários perrengues. Sou nutricionista, juntei a fome e a vontade de comer, sem na prática as dificuldades. Com toda certeza. E você atua na parte do diabetes também? Ou não? Mas passou vários perrengues, hein? Várias insulinas, né, ao longo do percurso, glicosímetro, agora sensor, bomba sem fio, é um mundo muito novo e um avanço muito rápido em pouco tempo, né? Então, realmente deu para acompanhar o desenvolvimento do diabetes ao longo do tempo. Bom, vamos lá, pessoal. Sejam muito bem-vindos novamente, quem entrou por agora, tá? A gente vai. Vocês estão conseguindo ver o material? Dá um joinha aí, confirma aí para mim, tá? Hoje a gente vai falar sobre um tema que gera muita discussão, tanto no meio acadêmico quanto no meio dos pacientes mesmo, tá? Então isso é muito importante. O controle que você vê versus o controle que você não vê. Hoje eu quero que você saia daqui com o seguinte entendimento, tá? Por que a glicada sozinha ela pode enganar como que está o teu tratamento? Porque o tempo no alvo é um retrato muito mais fiel no teu dia a dia. Como os dois juntos podem mudar os riscos das complicações e qual indicador deve guiar tuas decisões no dia a dia. Como eu falei, hoje a gente vai comparar a hemoglobina glicada com o tempo no alvo, ver qual realmente é o que mais importa ali para o teu tratamento, tá? Muitas pessoas utilizam apenas a hemoglobina glicada como parâmetro, então é muito importante que a gente entenda que ela sozinha pode não ser a melhor opção quando a gente tem mais oportunidades, mais informações. Eu quero deixar isso bem claro, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, Johanna, o que é essa tal dessa hemoglobina glicada que eu tenho que fazer de 3 em 3, em 4 meses? Então, a hemoglobina glicada, ela é a média de todas as tuas glicemias de 2 até 4 meses, tá? Até 4 meses. Por que essa média de 2 a 4 meses? Porque a hemoglobina, ela tem uma vida útil de 3 a 4 meses. Então, a gente consegue fazer esse rastreamento dos últimos meses. Eu costumo dizer que a hemoglobina glicada ela é o dedo duro do teu tratamento. Ela é o dedo duro da tua glicemia. Ela é a média dos últimos 3 meses, tá? Então, ela é extremamente reconhecida e importante e mundialmente utilizada como referência para diagnosticar diabetes, para entender como que está o tratamento. Então, ela é muito, mas muito conhecida e muito utilizada e muito importante, tá? Então, quero deixar isso bem claro. Mas o grande problema da hemoglobina glicada de forma isolada. Peraí, deixa eu pegar minha aguinha aqui. Gente, eu tô com uma gripe muito forte, minha garganta está doendo muito e eu tô tendo que hidratar bastante. Então, desculpa a minha voz ou então a minha tosse, que provavelmente vai acontecer, tá? Mas qual que é o grande problema de utilizar a hemoglobina glicada de forma isolada, quando você tem mais informações, tá? Como ela é uma média, a média vai esconder as extremidades, vai esconder os altos e baixos diários, né? Então, ela vai somar tudo e vai dividir por tudo, e isso vai dar uma média. Mas aí você percebe que ao longo desse tempo vai ter uma nota 4, uma nota 10, uma nota 2, uma nota 8. E aí ela vai somar tudo, divide por tudo e vai dar um resultado. Esse é o grande problema de analisar ela de forma sozinha quando você tem mais opções. Ela esconde as extremidades. Então, o que acaba acontecendo? Eu posso ter duas pessoas com a hemoglobina glicada com o mesmo valor, só que com tratamentos completamente diferentes. Olha só, imagina que essa pessoa A vive entre 60 e 300 de glicemia, mas tem uma glicada de 7%. E uma pessoa B que vive entre 90 a 150 de glicemia, né? E a glicada dela também é 7. Só que as duas possuem a mesma glicada. Essa é a grande dificuldade, porque como a glicada é a média vai esconder as extremidades. Então, a gente tem duas pessoas aqui
com uma mesma glicada, com comportamentos glicêmicos completamente diferentes. E analisar a glicada de forma isolada é difícil por conta disso. A gente não consegue ver os detalhes. E o tratamento do diabetes está nos detalhes. A primeira tem um grande risco de hipo, de hiper e de possíveis complicações por conta ela não está tão estável, né? Essa variabilidade glicêmica está muito alta do paciente A. No paciente B, a variabilidade glicêmica está mais constante, está mais baixa. A glicada, justamente, ela não mostra essa variabilidade glicêmica diária. E é por isso que as diretrizes mais atuais começaram a dizer que a glicada, ela é importante. Vamos lá, gente. Eu estou desligando o microfone aqui, peraí. A glicada, ela é importante, mas ela não é completa. Ela esconde informações preciosas, né? Ela se torna incompleta por conta disso. Então, as novas diretrizes atuais recomendam que, além da glicada, a gente também consiga utilizar o tempo no alvo, que é mais conhecido como TIR, tá? T-I-R. Então, a ADA é a diretriz norte-americana, tá? Então, para as pessoas que utilizam sensor de glicose, a gente consegue ter o tempo no alvo. E a gente consegue utilizar o tempo no alvo também como referência. E o parâmetro que a gente consegue entender melhor como que está a qualidade do tratamento é quando a gente consegue interpretar essa hemoglobina glicada juntamente com o tempo no alvo. Aí a gente vai conseguir entender de fato como que está a qualidade do tratamento e como que o tratamento está avançando. Então, é muito importante que a gente combine quem utiliza sensor, saber utilizar o valor da hemoglobina glicada juntamente com o valor de tempo no alvo. Porque com o tempo no alvo a gente vai entender qual foi a quantidade de tempo do teu dia que tu conseguiu ficar entre 70 a 180, qual a quantidade de tempo do teu dia que tu ficou acima de 180, qual a quantidade do teu dia que tu teve hipoglicemia. E aí a gente já consegue identificar e conseguir também direcionar o paciente para as mudanças mais práticas do dia a dia. Porque aí a gente vai conseguir entender o comportamento e o contexto diário daquele paciente. E aí a gente consegue ter umas orientações muito mais precisas e mais individualizadas. Para quem utiliza sensor, utilizar a hemoglobina glicada juntamente com o tempo no alvo é fundamental, tá? Então isso se torna muito importante. Alguma dúvida por aqui? Podemos seguir? Vamos lá. Então, Johanna, o que que é tempo no alvo? Toda vez que você identificar algum conteúdo, algum influenciador, então alguma conta de Instagram falando sobre tempo no alvo, ou então como aparecer TIR, mais conhecido como TIR, o tempo no alvo vem do inglês, do time in range. Então, tempo no alvo, tá? Traduzido. Mostra o percentual do teu dia que tu ficou entre 70 e 180. Lembrando, 70 e 180 é considerado a margem ideal que você deve permanecer no teu dia, tá? Então, o time range, né, mais conhecido como tempo no alvo, ele vai nos dizer quanto tempo tu ficou no alvo e vai mostrar pra gente a porcentagem também de alta e de queda. E o tempo no alvo ele é importante porque ele mostra o teu controle, o teu tratamento minuto a minuto. Então isso fica muito mais prático e muito mais assertivo. Porque com o tempo no alvo a gente consegue ver os picos de hiperglicemia, as quedas abruptas, a variabilidade glicêmica. Então, existe um percentual de que, para quem utiliza sensor, tá? Que a variabilidade glicêmica deve estar abaixo de 36%. Então, se você
utiliza sensor, você vai olhar ali o relatório e estiver acima de 36%, a gente vai ter que melhorar essa variabilidade glicêmica, porque a tua glicemia está variando muito, tá? E além de manter a glicemia dentro do alvo, além de ter a glicada abaixo de 7, a gente tem que ter menos variações e mais estabilidade glicêmica, tá? Entenda essa variabilidade glicêmica quando essa glicemia ela vai para as extremidades, tanto para hipo quanto para hiper. Variar dentro do alvo, dentro da zona alvo, não vai causar essa variação de estabilidade, vai ficar ali no percentual abaixo de 36%, tá? A gente também consegue ver pelo tempo no alvo o efeito dos alimentos, o impacto do exercício físico, a qualidade do ajuste das tuas doses de insulina, os ajustes que funcionam e que não estão funcionando. E ela também te traz uma previsibilidade da glicada, tá? E ela vai te mostrar também algo que a glicada não consegue te mostrar, que são essas extremidades diárias, é esse contexto diário. O ideal é que se você consiga utilizar sempre a hemoglobina glicada com o tempo no alvo para entender melhor como que seu tratamento está. Então, a gente tem que estar no alvo entre 70 e 180. O que as diretrizes recomendam de forma geral? A gente precisa estar acima ou igual a 70% do dia dentro deste intervalo alvo, tá? Então, entre 70 a 180. 25% do teu dia pode estar acima do alvo, tem essa margem, tá? 4% abaixo do teu dia, ou seja, para hipoglicemias, 1% abaixo de 54%, que é uma hipoglicemia mais grave, tá? Então, isso vem de vários estudos, de vários consensos, de várias diretrizes, para que você consiga ter uma hemoglobina glicada abaixo de 7 de forma segura, é importante que você passe 70% do teu dia dentro da zona alvo, entre 70 e 180. Por que o tempo no alvo ele se torna mais fiel, então? Porque ele vai revelar a causa, né? O que causa as complicações de fato. A inflamação crônica, o estresse, o dano microvascular, a glicação avançada, os picos repetidos pós-prandiais. E estudos recentes, eles mostram que a cada 10% a mais do tempo no alvo, você tem aí 40% menos risco de desenvolver retinopatia. Olha como é importante se manter dentro do alvo. Então, a cada 10% a mais, então imagina, a pessoa, o paciente, ele tem 60% dentro do alvo. Aí ele começa a melhorar a qualidade de vida dele, começa a fazer exercício, começa a ter o ajuste de insulina mais preciso, começa a fazer a contagem de carboidrato, ele consegue aumentar o tempo no alvo dele em 10%. Opa, foi para 70%, já dentro do ideal, ele aumentou 10%. Isso garante aí, né, 40% menos risco de desenvolver retinopatia. Olha só outro dado importante. A cada 10% a mais no tempo no alvo, menor a progressão de neuropatia e nefropatia. Por isso que é importante também se dedicar para ficar maior tempo dentro do alvo, tá? Isso que a gente consegue prevenir complicações, gente. Não é apenas ter uma glicada abaixo de 7, mas é ter uma glicada abaixo de 7 de forma segura, não a custas de várias hipoglicemias, não a custa de muita variabilidade glicêmica. O que a gente quer aqui é ter segurança, tá? Então a gente quer ter uma glicada abaixo de 7, com certeza, mas com qualidade, com segurança e com autonomia, né? Esse é o mais importante, não a custa de várias hipoglicemias. E por que a glicada é importante, mas sozinha ela não consegue mandar no jogo? Quando, novamente, eu estou frisando isso, você tem acesso a um sensor de glicose. A glicada, para deixar claro e didático para vocês, ela vai mostrar o resultado final. Ela vai mostrar a linha de chegada. Mas o percurso até a linha de chegada é outro. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: a glicada sozinha só vai mostrar o valor final. O percurso
Por exemplo, uma pessoa que vai correr a mesma distância do que a outra, uma meia maratona, 21 quilômetros. Uma pessoa que ficou mais bem preparada vai correr com muito mais facilidade, vai conseguir entregar mais, vai conseguir performar mais. Vai ser diferente de uma pessoa que está menos condicionada, que vai sofrer mais durante o caminho inteiro para conseguir performar. Exatamente isso. Tá? Então, a glicada vai mostrar o resultado final da hemoglobina glicada, tá? Do valor do teu tratamento. O tempo no alvo mostra como você chegou lá, mostra o percurso que você percorreu. E no diabetes, a forma como você chega é muito importante, até muito mais importante do que cruzar a linha de chegada. Se você me acompanha aqui há bastante tempo, entende que eu falo muito sobre contexto. Contexto é muito importante para que a gente identifique padrões que a gente consiga te direcionar de uma melhor forma. Então, novamente, exemplo clássico, duas pessoas com a glicada abaixo com a glicada em 7. A pessoa tem 75%, tá? Um tempo no alvo de 75%. Ela vai ter um risco reduzido e boa previsibilidade. Agora, uma pessoa que tem uma glicada em 7%, só que com apenas 40% do alvo, ela vai ter um risco alto de desenvolver complicações, uma instabilidade e picos e quedas mais acentuados. Por isso que as diretrizes, elas dão ênfase que quem utiliza sensor deve utilizar o tempo no alvo como um indicador primário, tá? E a hemoglobina glicada, ela permanece relevante para o risco a longo prazo, para que a gente consiga ver o impacto agudo do momento, o tempo no alvo é mais efetivo, porque a gente consegue ver isso diariamente, tá? A gente consegue ver esse impacto, essa oscilação diária, de uma maneira muito mais precisa, tá? Do dia a dia. A hemoglobina glicada de forma isolada não consegue prever isso, tá? A gente faz de 3 em 3 meses sempre. Aqui a gente consegue monitorar esses 3 meses. Ou seja, a gente consegue ter decisões muito mais rápidas utilizando o tempo no alvo e prever complicações a gente consegue utilizar tanto a glicada quanto o tempo no alvo. Tá? Isso vai ser importante. Sempre utilizar os dois juntos vai ser o ideal para o tratamento. Igual quando eu falo sobre exercício aeróbio, juntamente com exercício de força. Os dois juntos é o ideal para o tratamento. Tá? Então, isso se torna muito importante. Chegando aqui na parte 4 da nossa aula, alguém tem alguma dúvida antes da gente prosseguir? Comenta aqui no chat. Tá dando para entender? Tá fazendo sentido? Né? Pode colocar aqui no chat, tá bom? Tá conseguindo enxergar tudo certinho? A variabilidade glicêmica. O terceiro fator que quase ninguém olha, que é o que eu estava falando para vocês, tá? A variabilidade, os altos e baixos, é um fator que contribui muito para o dano celular. Então, alta variabilidade é equivalente a uma alta inflamação, tá? Alta variabilidade piora a sensibilidade à ação da insulina. Você vive nas extremidades, tá? Alta variabilidade, maior risco de hipoglicemia grave. Alta variabilidade, maior risco de complicações. E adivinha quem mostra a variabilidade? O tempo no alvo. Isso vai ser importante vocês terem noção. Eu não sei se vocês têm acesso a um... deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês uma... Será? Eu acho que eu não vou conseguir. Eu queria compartilhar com vocês uma imagem de um relatório de um sensor para facilitar o entendimento de vocês. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Eu acho que eu vou conseguir. Está carregando. Porque aí eu consigo mostrar exatamente onde estão essas informações. Vou compartilhar aqui rapidinho. Vou parar de compartilhar. Olha só.
Isso aqui é o do sensor da Sabionics, tá? Então, olha só, a gente percebe que esse paciente ele está em 74% dentro do alvo. Isso equivale a 18 horas. De 24 do dia dele, 18 horas está em 74%. Ou seja, está dentro do esperado, dentro do que a gente gostaria, tá? Então, é acima de 70%. A gente percebe que ele está 22% no alto, ou seja, ele teve bastante hiperglicemia, entre 180 e 250, e 3% apenas no baixo, ou seja, 39 minutos aí em hipoglicemia. O que aqui é importante? Olha só, a gente percebe que a média da glicose dele, desses 14 dias, foi de 145 miligramas por decilitro. E a gente tem um indicador da hemoglobina glicada, que que eu havia falado, que era em relação à previsibilidade dessa hemoglobina glicada. O sensor está fazendo essa previsibilidade dessa glicada em 6,8 de acordo com os dados atuais de 14 dias do sensor. A variabilidade da glicemia está em 29. Olha só, isso é muito positivo, porque a meta é que esteja abaixo de 36%. A gente percebe que por mais que a gente fez a comparação, né, ele teve gripe, ficou gripado, isso faz com que aumente a resistência à ação da insulina, aumente as doses de insulina, enfim, a glicemia fica mais alta mesmo, mas por mais que ficou mais alta durante esses 14 dias, a variabilidade variou realmente muito pouco e permaneceu dentro do alvo. Olha só. Então é aqui que você consegue enxergar no teu relatório como que está essa variabilidade glicêmica, tá? Então, isso aqui é importante, ó. Então, dentro desse 74% no alvo, olha só como variou pouco, né? Como que foi para as extremidades, não variou muito, né? Não está acima de 36%. Então, isso aqui é importante. Esses são os dados básicos que é fornecido pelo relatório para que você entenda como que está o panorama. Obviamente que esse relatório ele tem mais informações. Isso aqui é um print do relatório de um paciente, das primeiras informações que eu queria trazer aqui para vocês entenderem como que utiliza a tua hemoglobina glicada. A tua hemoglobina glicada, a real mesmo, a que vai te dar um resultado real, é a que você faz no exame de sangue. E aí você compara com a hemoglobina glicada, que é a previsibilidade pelo sensor, tá? E você compara o tempo no alvo. Então, você pega o teu exame de sangue e compara com os resultados aqui do relatório do sensor. E aí você vai ter um panorama muito mais fiel e muito mais digno do teu tratamento, tá? Deixa eu voltar lá a compartilhar aqui o nosso material, tá? Então, isso se torna extremamente importante. Alguém utiliza sensor aqui? Já tinha acesso a esses dados? O Libre fornece, Fabiano, o Libre fornece essa variabilidade. O grande problema do Libre é o seguinte: o paciente não consegue ter acesso ao relatório que ele deveria ter. Então, para os profissionais de saúde, a gente consegue puxar um relatório de 17 páginas, mas o paciente não tem acesso, né? Você tem que pedir para o profissional de saúde. Aí no relatório do Libre vai ter, tá? Essa variabilidade. É a mesma visualização. Do Libre Cybionics é a mesma visualização ali, tempo no alvo, a previsibilidade da hemoglobina glicada, e logo abaixo da hemoglobina glicada vai ter essa variabilidade da glicemia, tá? E tem que estar abaixo ali de 36%. O Libre fornece essa informação. A grande diferença é que o Cybionics, o paciente consegue baixar esse relatório. No Libre, o profissional de saúde que utiliza o link, o LibreView, né? O LibreView, e aí consegue baixar esse relatório. Deixa eu até ver se eu consigo compartilhar aqui, já que vocês utilizam Libre. Eu não sei se alguém utiliza mais, né? Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui o relatório do Libre aqui. Se eu conseguir, né? Acho que eu não vou.
eu não vou conseguir puxar um relatório aqui agora do Libre para que vocês consigam ver. Senão eu já puxava. Tô vendo aqui. Não vou conseguir. Mas é do mesmo jeitinho, gente. Se vocês tiverem dúvida, me manda no privado, que aí eu oriento vocês, tá? Não vou conseguir puxar aqui agora. Bom, como usar o tempo no alvo para guiar as tuas decisões diárias, né? Então é importante dizer o seguinte: olha só, para quem utiliza o sensor, né? Acordou com 180? Veja quanto tempo você ficou acima nas últimas 48 horas, se você tiver acesso a essa informação pelo sensor. Você consegue normalmente, tanto pelo Livre quanto os aviônicos, tá? A gente precisa entender sempre o contexto, tá? Então, é importante você entender se você está amanhecendo com hiperglicemia por mais de 3 dias, a gente coloca 48 horas, mas é interessante ali ter uma média de 3 dias para qualquer ajuste e converse com o teu médico, porque pode ser necessário um ajuste da basal, tá? Por exemplo, sempre sobe após o café da manhã. Então, é importante, pelo dado do relatório, a gente consegue ver isso por períodos de tempo, tá? Então, isso é o mais legal nos relatórios. A gente tem uma quantidade de informação muito grande que a maioria dos pacientes não sabe nem que existe e não sabe nem como utilizar essa informação, tá? Então, você consegue ver o tempo no alvo pós-prandial, por exemplo. Então, isso vai dar uma noção de que talvez você precise ajustar a tua razão, né? A tua relação insulina-carboidrato, por exemplo. Frequente pós-treino, é importante entender, além do tempo no alvo, existe um outro tempo que se chama time below range, que é o tempo abaixo do alvo. Então, tem o tempo acima do alvo, tem o tempo abaixo do alvo e tem o tempo no alvo. O tempo abaixo do alvo mostra as tuas hipoglicemias. Então, é importante fazer um ajuste ali da tua dose rápida pré-treino, ou até, se possível, se isso for frequente, entender se não é a basal que está tendo essa resposta negativa em relação ao exercício físico. A gente já fez alterações na insulina basal, porque o paciente treinava em jejum e verificou que não era a insulina rápida que estava ocasionando, e sim basal, porque ele estava de uma maneira muito consistente no exercício físico e a necessidade de insulina diminuiu. Então, aí a gente precisou ajustar. Por exemplo, sempre está estável, mas com uma glicada alta, né, que você consegue prever isso, você tem a previsibilidade pelo relatório, pode estar tendo hipoglicemias à noite, né? Pode ser uma das possíveis causas, né? Então, assim, se você tem um tempo no alvo bom, mas a glicada continua alta, pode ser fenômeno alvorecer. Então, o tempo no alvo ajuda você prever e prevenir complicações, né? E antecipar ações antes mesmo delas acontecerem. Por isso que é importante, gente. O que eu falo é o seguinte: as pessoas utilizam o sensor como ponta de dedo. Só vê o valor de glicemia e segue a vida. Mas o sensor, com os relatórios, a gente consegue ter dados muito mais eficientes, tá? Para que a gente tenha essa tomada de decisão muito mais segura. O que eu quero dizer aqui para vocês é: quem tem a possibilidade de utilizar sensor para ver o tempo no alvo mais a glicada, utilize os dois juntos. Quem não utiliza sensor, vai ter que utilizar apenas a glicada mesmo, e está tudo bem. É um grande parâmetro, é algo que é utilizado há bastante tempo, que realmente funciona, tá? Agora, para quem utiliza ter sensor, para decisões no dia a dia, tempo no alvo. Para prever risco de complicações a longo prazo, hemoglobina glicada. Para entender o teu tratamento de uma forma completa, os dois juntos. Os dois juntos. O tempo no alvo, ele é rei, porque ele vai mostrar exatamente as tuas oscilações diárias, aquilo que realmente importa. Porque o que acontece? A hemoglobina glicada é uma somatória de contextos que vão acontecendo ao longo de 3 meses e que justificam aquele valor. O tempo no alvo vai mostrar exatamente com clareza.
E isso vai trazer previsibilidade, segurança e constância no teu tratamento. Entende? Então, eu quero que você saia daqui entendendo que você precisa utilizar os dois, se você tem acesso aos dois, e não só um ou só outro, tá? Você só vai ter a possibilidade de utilizar um caso você só tenha, por exemplo, que se você faz ponta de dedo, não utiliza sensor. Que para quem utiliza sensor, vai ter a previsibilidade da glicada juntamente com o tempo no alvo. Tá bom? Estamos chegando na parte final dessa aula, e eu queria muito agradecer a presença de cada um de vocês e dizer o seguinte, que mesmo gripada, mesmo sem voz, com dor de garganta, estamos aqui fazendo acontecer mais um compromisso com vocês, entregando um conteúdo profundo, um conteúdo de qualidade, para que você tenha muito mais segurança e autonomia no teu tratamento e para que você consiga chegar numa glicada abaixo de 7. Tá? Se você ainda não é cadastrado nessa aula, é muito importante que você se cadastre para que você tenha acesso ao grupo do WhatsApp e para que a gente consiga te enviar todo esse material. Então, para quem está no grupo do WhatsApp, você recebe os avisos das aulas e os materiais também, tá? Agora, se você quiser entender como que está o teu tratamento, o que realmente está funcionando e o que realmente ainda precisa ser ajustado, eu te indico muito que você faça um mapeamento estratégico da glicada. Agenda o teu horário, responde o formulário para que a gente entenda, de fato, o que está dando certo, o que precisa ser ajustado no teu tratamento para que você alcance a tua hemoglobina glicada abaixo de 7. Nesse mapeamento, a gente vai identificar os principais pontos e vai te entregar um plano de ação para que você já consiga realizá-lo, para que você consiga ter um resultado mais seguro e mais significativo em busca da tua glicada abaixo de 7. Eu queria agradecer imensamente a presença de cada um de vocês e eu espero vocês na próxima terça-feira. Eu espero estar melhor, tá? Da gripe, mas, novamente, muito obrigado e vocês fazem isso acontecer, tá bom? Espero de coração que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, pode me mandar no privado. Uma boa noite e uma ótima semana. Beijo!